Olá, quarto ano, tudo bem? A prof está aqui para falar com vocês que a partir de agora nós vamos ter aulas via o canal do YouTube. Então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que acessem o canal do YouTube do quarto ano da escola, do Colégio Jean Piaget. Se inscrevam no canal, ativem a notificação do sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo novo vocês serem avisados, tá? E aí, todas as aulas, a explicação da matéria e a correção das atividades, eu sempre vou realizar via canal do YouTube, e algumas orientações a gente pode mandar pelo aplicativo da escola, tá? Os outros dois aplicativos, que é o aplicativo do inglês, da Simple, e a plataforma do Meu Bernoulli, eles vão ser usados, o da Simple, pela professora de inglês, e a plataforma do Bernoulli, ela vai ser utilizada para vocês aprofundarem no conteúdo que a gente já trabalhou. Por exemplo, se vocês forem lá nas unidades de aprendizagem e ver a disciplina de ciências, vai ter o capítulo 1, que a gente estudou sobre relações alimentares, cadeia alimentar, teia alimentar. Lá vão ter vários desafios, jogos relacionados à matéria. Então, se vocês quiserem testar como vocês estão, vocês podem ir fazendo os jogos, fazendo os quiz, tá bom? Mas eu não vou passar a atividade pela plataforma do Bernoulli, ok? Agora, nós vamos dar início às atividades do capítulo, o conteúdo do capítulo 2, e eu vou corrigir as primeiras atividades que eu passei para vocês. O capítulo 2, gente, ele fala sobre os micro-organismos, que são seres vivos, que estão presentes em grande quantidade no nosso dia a dia. Então, o capítulo 2 é micro-organismos, além do que vemos, tá? E aí, lá na página de abertura, a gente já pode perceber que a gente tem uns alunos, eles estão olhando num objeto que muitos de vocês já devem conhecer, que é o microscópio, Por quê? Nós vamos ver ao longo aqui da explicação que muitos desses micro-organismos, eles não são possíveis de serem visualizados a olho nu, se eles estiverem sozinhos. A gente só consegue observá-los a olho nu se eles estiverem em aglomerações, muitos deles juntos. Então, vamos lá. Os micro-organismos, gente, lá no item 1 do capítulo 2, que é o mundo microscópico, vocês vão ver que os micro-organismos, eles são os seres vivos mais numerosos que existem no planeta Terra, e eles estão presentes em todos os ambientes, Na água, no solo, na superfície e no interior de seres vivos. Aqui a gente tem o exemplo de seres, de micro-organismos aglomerados, tá vendo? Nessa plaquinha aqui que provavelmente alguém está estudando, algum cientista, algum médico, algum biólogo está estudando sobre esses seres vivos. E aí, esses seres vivos, os micro-organismos, eles são tão pequenos que a gente não é capaz de observá-los individualmente a olho nu. A gente só consegue observá-los através da ajuda dos microscópios, se eles estiverem isoladamente. Agora, se eles estiverem em agrupamentos de milhões, a gente já consegue observá-los a olho nu. O que é uma observação a olho nu? É aquela observação que eu consigo fazer sem a ajuda de um microscópio, tá bom? E aí, gente, os seres vivos, os micro-organismos, exemplos de micro-organismos são as bactérias e os fungos. E a gente estudou lá no primeiro capítulo que as bactérias e os fungos, eles são extremamente importantes dentro das cadeias e das teias alimentares, porque eles são os seres vivos que eles são responsáveis pela decomposição, pelo elo das cadeias alimentares, que é a decomposição. Todos os seres vivos, eles fazem a decomposição, e ela é extremamente importante para o ciclo de materiais dentro das cadeias e das teias alimentares, Como esses micro-organismos, eles não são visíveis a olho nu, durante muito tempo, ninguém sabia que eles existiam, Então, foi a partir do momento da utilização do microscópio e dos estudos, dos cientistas, que foi possível a descoberta desses micro-organismos. E aí, gente, esses micro-organismos,
no item 2 vai falar sobre os micro-organismos de uso humano. E a gente sempre relaciona bactérias e fungos, né, quando a gente vai pensar num desses os micro-organismos, bactérias e fungos, a gente sempre tende a pensar neles de maneira negativa, né, como se eles fossem responsáveis somente por transmitir doenças, né? E na verdade, os micro-organismos eles fazem parte da biota, né, do normal do nosso corpo humano. E aí um exemplo da presença desses micro-organismos são os que tem no nosso intestino, tá? E aí eu peguei uma foto aqui do livro para vocês verem, olha aqui, ó. E aqui tem falando aqui, ó, a representação da biota, da quantidade de micro-organismos que tem presente no próprio corpo humano. E esses micro-organismos, eles ajudam no funcionamento normal do corpo humano, tá? Outra utilidade dos micro-organismos para a nossa vida é a indústria, né, utiliza muito os micro-organismos para fabricação de medicamentos. E aí a gente tem dois exemplos aqui, que são a penicilina e a insulina. E aí a insulina, gente, só lembrando que a insulina é aquele medicamento que os diabéticos tomam, né, para regularizar e que os ajudam a ter uma vida normal, tá? Outra maneira que os seres humanos utilizam os micro-organismos é na produção de alimentos. Eles são usados, por exemplo, na fabricação do pão, para o pão ficar fofinho, né? O fermento biológico ele ajuda a fazer com que o pão fique fofinho. E isso acontece através dos micro-organismos. E também na fabricação dos derivados de leite, que são os iogurtes, os queijos, os leites fermentados, por exemplo, Yakult. Eles são todos produzidos através de micro-organismos, né? Por exemplo, os lactobacilos vivos, para poder fazer o leite fermentado, né? O Yakult. E também na produção, a indústria também utiliza na produção de combustível, né? Através da ação dos micro-organismos. Por exemplo, na cana-de-açúcar é possível a produção do etanol, que é o álcool combustível, tá bom? E aí, vamos lá para a página 44, tá? Eu fiz aqui, gente, um apanhado das principais partes do capítulo. Então, antes de vocês realizarem as atividades, né, essas atividades foram atividades que eu já havia passado. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler o capítulo novamente, ver se ficou alguma dúvida. Caso tenha ficado, vocês vão poder tirar essas dúvidas pelo aplicativo da escola. Vai ter um chat de uma solicitação para conversar, para mandar a pergunta direto para o professor, tá bom? E aí, o que for possível responder pelo aplicativo, eu responderei. O que não for, eu vou responder na próxima aula que eu gravar, tá? Então, lá na página 44, tinha o Aprendendo Mais, que era referente ao texto da página 43. Então, eu vou ler o texto aqui para a gente poder comentar, tá? Até aproximadamente 100 anos atrás, não eram conhecidos medicamentos capazes de tratar doenças causadas por bactérias, e elas levavam a muitas mortes. Em 1928, um cientista escocês, Alexander Fleming, estudava bactérias quando notou algo inesperado. Ele cultivava bactérias em placas com meio nutritivo para observar seu desenvolvimento. Então, ele observou que algumas placas tinham sido invadidas por um fungo conhecido como Penicillium e que as bactérias dessas placas morriam. Fleming não suspeitou que estava descobrindo um medicamento capaz de matar bactérias, mas publicou em uma revista científica os seus achados. Outros cientistas, aproximadamente 10 anos depois, leram suas descobertas e passaram a estudar a ação da penicilina, o material liberado pelo Penicillium, sobre bactérias. Desde então, a penicilina passou a ser produzida e usada para tratar várias doenças. Em seguida, muitos outros antibióticos foram descobertos ou sintetizados. Por exemplo, a amoxicilina, a tetracilina, a estreptopenicilina e o levofloxacin. Tá bom? Desculpa, levofloxacin.
tá joia? Então, são todos medicamentos, por exemplo, a amoxicilina, provavelmente é um medicamento que vocês mais estão acostumados, que é um antibiótico que a gente toma quando a gente está com uma gripe muito forte, com alguma infecção, né? Com a garganta inflamada, tá? Então, o Aprendendo Mais, eu pedi para vocês responderem as questões 1 e 2 da página 44, tá bom? Então, eu vou ler aqui. A descoberta da penicilina foi proposital ou acidental? Justifique. Proposital é o seguinte, ele estava estudando especificamente sobre a penicilina? Não. Então, foi uma descoberta acidental, porque ele estava estudando sobre a ação de fungos sobre bactérias. Então, o que ele descobriu sobre a penicilina foi uma obra do acaso. Ele não estava estudando especificamente sobre ela, tá? Pergunta 2. As características do trabalho científico de Fleming, como a observação atenta, os registros de seus dados e as publicações dos resultados da pesquisa, influenciou na descoberta da penicilina? Justifique. Olha, lá no texto a gente viu que mesmo ele não estivesse estudando especificamente sobre a penicilina, o que ele fez? Ele registrou tudo que ele havia descoberto. E esse registro, 10 anos depois, ele serviu de base para que outros cientistas estudassem sobre aquilo e descobrissem que a penicilina ela era eficaz para o combate de muitas doenças, né? Então, o que a gente pode concluir? Que sim, porque se ele não tivesse deixado registrado a ação daqueles fungos sobre as bactérias, os cientistas que vieram depois, eles não teriam essas informações para se basear na pesquisa sobre os antibióticos, que foi o que foi criado a partir da penicilina, né? Que foi, por exemplo, a amoxicilina, tá bom? A próxima atividade que eu pedi para vocês fazerem, eu não vou corrigir ainda, porque pode ser que alguém não tenha feito, que é o experimentando, que é a gente colocar, o pão dentro, né, uma fatia de pão dentro de saquinhos e observar como que vai ser a ação desses micro-organismos, né, com o passar do tempo no pão. E aí nós vamos registrar como que está a aparência no primeiro dia e no quinto dia, tá? Então, na próxima aula, que vai ser, né, daqui a mais ou menos uma semana, nós vamos comentar sobre essa experiência, tá bom? O que vocês observaram a respeito disso. Então, agora, nós vamos para as atividades que eu pedi para fazer, que é o antes de seguir das páginas 46 e 47, que é sobre o item 1 e o item 2 que eu expliquei anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: uma floresta reúne uma imensa variedade de seres vivos, mas a maior parte deles não é vista a olho nu. Letra A. Exemplifique esses seres vivos que não são vistos a olho nu quando isolados. Exemplifique, eu tenho que falar que micro-organismos que são eles. Então, nós acabamos de ver que esses micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu, se eles não estiverem em agrupamentos de milhões, são os micro-organismos. E como exemplo desses micro-organismos, a gente pode colocar as bactérias e os fungos, né? Letra B. Identifique a invenção tecnológica que permitiu reconhecer a existência desses seres vivos. O que permite com que a gente observe esses seres vivos, gente? O microscópio. Só colocar, só responder isso, tá? Porque está pedindo para identificar, tá bom? Número 2. Bactérias e fungos agem nos ecossistemas, realizando uma função da qual dependem todos os outros seres vivos. Identifique essa função e justifique a sua importância. Qual que é essa função, gente? É a função, né, que é realizada, é a função de ser decompositor. Então, eles agem como decompositores. E essa função permite que exista o ciclo de materiais nos ecossistemas. Só para a gente poder relembrar, nos ecossistemas a gente tem os produtores, a gente tem os consumidores, e todos esses, tanto os produtores quanto esses consumidores, né, que vão passando energia e os materiais, né, através dessas relações alimentares, todos eles realizam, né, no final, eles são decompostos pela ação dos micro-organismos decompositores. Isso é de extrema importância para o ciclo dos materiais. E quem realiza isso são os micro-organismos, tá bom? Essa ação. Vamos lá, número 3. O termo micro-organismo
geralmente é associado a doenças. Considere os tipos de relação que os seres humanos estabelecem com esses seres vivos e avalie se essa associação é sempre adequada. Muita gente fala que os fungos, as bactérias, os micro-organismos, eles somente servem para causar doença. Essa associação, essa fala, ela é certa, gente? Ela é incorreta. Sabe por quê? Porque eles nem sempre, não é nem sempre, eles não somente servem para nos prejudicar, para causar doenças. Eles podem ser usados, por exemplo, na indústria, eles podem ser usados na produção de alimentos, na fabricação de medicamentos. Então, eles fazem, né, eles são benéficos para a vida do ser humano, tá bom? O 4, a presença de micro-organismos no corpo de uma criança é sinal de doença. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Olha, aqui está perguntando se você concorda. Então, é uma resposta pessoal. Mas vamos pensar, se a gente viu que no corpo humano, né, os micro-organismos, por exemplo, estão presentes no intestino, né, eles ajudam no bom funcionamento do intestino, então eu não concordo que essa afirmativa está correta, não é? Para mim, eles são sinal também de que o corpo humano está funcionando adequadamente, tá bom? Lá na página 47, vamos lá. Os micro-organismos participam da vida humana em vários aspectos. Sobre esses seres vivos é correto afirmar. Então vamos lá, letra A. A maior parte dos micro-organismos causa doença no ser humano. A gente acabou de falar que não. Muitos desses micro-organismos eles são usados na indústria, eles são usados na produção de medicamentos, na fabricação de medicamentos e na produção de alimentos. Então, letra A está errada. Vamos lá, letra B. A extinção de todos os micro-organismos favoreceria a vida das plantas e dos animais. Muito pelo contrário, se não tivesse esses micro-organismos, a gente não teria decomposição nas cadeias alimentares e aí o ciclo de materiais presentes no ecossistema ele seria interrompido, tá? Letra C. Bactérias são exemplos de micro-organismos da biota normal do corpo humano. Ok? Não é? Que estão presentes no intestino, por exemplo. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos lá para a letra D, só para a gente ver. A penicilina é um exemplo de produto de origem animal que mata bactérias. Não, nós acabamos de ler o texto e não é isso que está falando no texto. Ok? Então, resposta certa do número 5, letra C. Tá joia? Número 6. Um pão que tem a massa preparada sem fermento não é fofo e não cresce ao ser assado. Letra A. O que é fermento biológico? Lá no texto está falando, no livro de vocês, que o fermento biológico é um conjunto de fungos que ele age sobre a massa do pão e faz com que essa massa cresça e fique fofinha. Tá bom? Letra B. Descreva a ação do fermento biológico sobre a massa do pão. Como que é essa ação, gente? O fungo vai produzir um gás que vai formar bolhas e fazer com que essa massa cresça e fique fofa. Essa que é a função do fermento biológico na fabricação do pão, né? Na massa do pão. Tá joia? Número 7. Exemplifica uma forma de uso de bactérias lácticas na indústria de alimentos. Então, elas são usadas, gente, para poder azedar o leite. O que dá aos produtos o sabor característico. Por exemplo, o iogurte, o queijo e os leites fermentados. Tá bom? Número 8. No Brasil, a maioria dos veículos utiliza como combustível a gasolina ou o etanol. A gasolina tem origem no petróleo, que foi formado há milhões de anos. E o etanol? Descreva como é produzido o etanol e explicite a participação de micro-organismos nesse processo. Então, o etanol ele é produzido pela ação de fungos sobre a cana-de-açúcar, o que leva à produção do álcool, que é tratado e é levado às bombas dos postos de combustíveis. Então, os fungos eles agem sobre a cana-de-açúcar, depois a cana-de-açúcar ela é transformada no álcool, né, que depois vai para o posto de gasolina e que são utilizados nos veículos, né, que é o etanol. Ok? Sempre, gente, quando
Procurem assistir a aula mais de uma vez. Quando eu tiver corrigindo as atividades, se você não tiver conseguido acompanhar, pausa o vídeo, volta um pouco, tá? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, que esteja tudo ok. Um beijo!